Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em seguida, ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. E eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e se abrir-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, lhe será abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós que lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sois sendo maus, sabendo dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você sabe que todas as vezes a mensagem de Deus está entre a primeira e a segunda leitura. Está na conexão dessas leituras. E até eu gostaria de pegar com você novamente a primeira leitura por causa da importância dela. Volta comigo lá ao livro de Joel, capítulo 1. Versículo 13, é um veemente apelo à penitência. Não é apenas um apelo, é um veemente apelo à penitência. Muito atual para nós. Revestivos de sacos, sacerdotes, e batei no peito. A palavra de Deus fala inclusive aos sacerdotes, quer dizer, a coisa tem que começar pela cabeça. Aqueles que têm o cuidado do povo precisam ser os primeiros, porque o Senhor está convocando todo o seu povo, e Ele justamente fala aos sacerdotes, Ele apela aos sacerdotes para que eles sejam os seus instrumentos para convocar o povo para a penitência. Revestivos de sacos, sacerdotes, e batei no peito, lamentai-vos, ministros do altar, vinde, passai a noite vestidos de saco, servos de meu Deus, publicai o jejum, convocai a assembleia. Até é interessante que em algumas traduções, e muito exatas, esse convocai a assembleia não é a palavra assembleia, mas é a palavra eclesia, a palavra igreja. Convocai a igreja, reuni os anciãos e toda a população no templo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. 2 pontos, não é isso que está aí? E o que é que o Senhor manda clamar? Ai que dia! E aí vem a explicação: o dia do Senhor com efeito está próximo, e vem como um furacão desencadeado pelo Todo-Poderoso. Gente, por mim mesmo, eu não quereria falar sobre isso, porque você até podia pensar que eu estou com mania de falar dessas coisas. Eu não quereria, não fosse a leitura própria do dia de hoje.
não foi escolhida, é a do dia de hoje, do tempo comum, e apresentada com tanta clareza, com tanta veemência. E vai dizer lá no capítulo 2, versículos 1 e 2, que é a continuação da leitura. Tocai a trombeta em Sião, é novamente uma convocação. Dai alarme ao meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. É o Senhor dizendo: dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvem, tal como a luz da aurora derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até as épocas mais longínquas. Nós só podemos dizer, realmente, é tempo de conversão, é tempo de sermos convocados, e é tempo de, escutando o apelo do Senhor, convocar o nosso povo para a penitência, para a conversão, para a mudança de vida. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Porque o dia do Senhor está próximo. Em outras palavras, porque a vinda do Senhor está próxima. Está aí, às portas. O Senhor está chegando e todos os sinais indicam. E eu digo mais a você: tudo isso que o Senhor tem feito, todo esse derramamento do Espírito Santo para salvar o seu povo, para resgatar o seu povo, para trazer o seu povo de volta, é a iniciativa do Senhor. Ele não deixou por nossa conta apenas a penitência e a conversão, não. O Senhor viu que era tão urgente e tão necessário, que Ele está investindo nesses tempos o que Ele tem de mais precioso. O Senhor está derramando o seu Espírito para Ele realizar a obra da nossa conversão. Hoje cedo eu lhes falava daquele senhor que veio para o encontro. Ele não poderia estar ali, ele nem era participante. E durante o encontro, que era um congresso como esse, de tal maneira o Senhor mudou o coração dele, de tal maneira ele recebeu a graça extraordinária, como explica para nós o Dom Terra, que é o batismo no Espírito. Ninguém falou a ele a respeito de batismo no Espírito. Ele estava ali debaixo da enxurrada. De tal maneira Deus trabalhou na vida dele, que aquele homem mudou a ponto de, depois de 5 anos fora de casa, decidir-se e voltar, e perdendo até economicamente. Deus está repetindo esses episódios, essas maravilhas. Lá na nossa região, um médico muito jovem, começo de carreira, e muito brilhante e interessante, ele logo se destacou como um cirurgião muito competente, e os colegas apreciavam muito a ele, porque ele era um ótimo cirurgião. De repente esse rapaz começa a ter problemas de controle motor. E você sabe muito bem que a coisa principal para um cirurgião é o controle motor. Tudo depende disso. Ele não somente começou a sentir dificuldade, mas logo ele já estava com os movimentos todos atrapalhados, teve que deixar de operar. E foi procurar a causa. E claro, ele também era médico, foi procurar os melhores recursos. Depois de uma grande pesquisa, se percebeu o problema era um tumor no cérebro. E o resultado que não somente era um tumor, mas ele era maligno. Você pode imaginar todo o pânico. Em primeiro lugar, ele vai usar todos os recursos humanos, todos os recursos da medicina. Mas as coisas estavam dando cada vez mais para trás, cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. Até que, graças a Deus, através de um grupo de oração, um simples grupo de oração, ele se encontra com Deus.
Ele até hoje conta: eu estava muito cheio de mim, eu estava muito orgulhoso, e eu só pensava no material, no dinheiro. Eu já estava ganhando muito bem, e já estava vendo o quanto eu ia ganhar, porque eu era muito hábil em cirurgia. Ele mesmo diz: foi uma tremenda humilhação para mim. Mas diz ele: eu logo percebi que era também a grande graça de Deus para mim. E ele se humilhou, e ele se voltou para Deus, e ele fez uma boa confissão. E fez tudo isso porque ele já tinha recebido simplesmente no grupo de oração a graça do batismo no Espírito. Sim, tinha recebido a graça do batismo no Espírito. E a partir daí, o movimento foi ao inverso. Tanto assim que após 6 meses, o rapaz estava de novo operando com toda a perícia, mas totalmente novo. E não somente isso, de imediato a família foi se tocando, porque eles viram com os próprios olhos. E a família inteira se convertendo, e os amigos, e os companheiros, e os parentes mais distantes, outros amigos médicos, porque não tinha como negar o que o Senhor havia feito. Estava ali, diante deles. Eu sei que, na parte anterior, o Dunga contou o testemunho dele, da família dele, do Felipe. Gente, Deus está fazendo isso tudo. O Senhor está fazendo com que os carismas do Espírito Santo se realizem no nosso meio, porque Ele está investindo e investindo pesado na salvação. Não somente o Senhor teve como interesse e como alvo aquele médico, teve sim, era um filho dele. E o Senhor visou a ele, mas ele sabia que atingindo aquele rapaz, ele atingia toda uma família. Toda uma família. Deus está fazendo coisas maravilhosas hoje. Deus está investindo pesado com o seu Espírito Santo para trazer de volta os seus filhos. O que nós estamos assistindo hoje é isto que diz o profeta Joel. Um grande apelo à conversão, onde gente não fica apenas em questão de apelo. O Senhor sabe que nós somos muito inconstantes. O Senhor sabe que nós somos assim, de ouvir as coisas, mas depois tudo passa. A gente se emociona diante dos acontecimentos, mas depois tudo passa. A gente pode ficar abalado por algumas coisas, mas depois tudo passa. Mas o Senhor não queria apenas isso, não. O Senhor quer salvar os seus filhos. Ele quer trazer de volta os seus filhos. Ele precisa trazer de volta os seus filhos. Antes que ele venha e antes que ele seja obrigado a separar as águas, antes que ele seja obrigado a separar o joio do trigo, ele quer trazer os seus filhos de volta, quer. E por isso ele está investindo o melhor que ele tem. Ele está derramando o seu Espírito Santo. Ele está fazendo com que os carismas do Espírito Santo se realizem para isso. Eu não tenho receio nenhum de dizer que a renovação carismática nos tempos de hoje é a missão de João Batista realizada para trazer de volta os filhos de Deus antes da segunda vinda de Jesus. Assim como João Batista veio, e você sabe, o que ele pregou foi a penitência, o que ele pregou foi a conversão. Ele dizia justamente: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta foi a profecia de João. Foi baseado nisso que João pregou. Ele preparou o povo para a primeira vinda de Jesus. A renovação carismática católica hoje é João Batista, é a missão de João Batista, preparando novamente o povo, trazendo de novo o povo para Deus, por causa da segunda vinda de Jesus. Porque o Senhor está próximo, muito próximo. Você sabe que a Bíblia está ela toda concatenada. Se você vir um pouco as páginas
da sua Bíblia você encontra o capítulo 3 de Joel, e todos nós conhecemos essa passagem. Vamos ler juntos? Joel 3, 1, todos. Depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Para um pouquinho só. Gente, tudo isso está acontecendo. E veja, não é um derramamento do Espírito Santo sem prodígios. Não é um derramamento do Espírito Santo sem sinais, sem milagres. Pelo contrário, o que está aqui é isso: derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos. E você sabe todo o significado dos sonhos na Bíblia. Não é sonhar por sonhar. São os sonhos visão, são os sonhos onde o Senhor fala aos seus servos. E nem Ele está aqui apenas querendo distinguir que os jovens terão uma coisa e os velhos outras. Não, Ele está apenas nomeando as várias coisas. Todos esses prodígios, todos esses sinais acontecerão. Todos esses carismas o Senhor vai doar. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os escravos e as escravas. Leia comigo o versículo 3. Farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumaça. O Senhor vai fazer prodígios e nós estamos vendo os prodígios. Mas veja bem, é a profecia de Joel, logo começa a mostrar também sangue, fogo e turbilhões de fumaça. O sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Repete comigo essa frase: ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Para frente: mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor o disse. E sobre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Gente, o Senhor está reunindo os seus. Isso não quer dizer, lá na última hora, aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. O que está querendo dizer é isso: agora o Senhor está chamando os seus, agora o Senhor está reunindo os seus, agora Ele está fazendo a reunião do resto do seu povo. Agora Ele está reunindo os sobreviventes, aquele que Ele quer que sobreviva. E esses estarão a salvo quando o Senhor vier. É uma maravilhosa promessa, mas todo o que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Você pode perceber bem que a promessa do derramamento do Espírito Santo está ligada à vinda do Senhor. Está claro aqui que o Senhor iria derramar o seu Espírito antes da sua vinda. Está claro ou não está? Que o Senhor derramaria o seu Espírito antes da sua vinda. E o Senhor derramaria o seu Espírito por causa da sua vinda. Eu digo a você, é isso que a nossa geração está vivendo. É isso que a nossa geração está vivendo. E você diz, mas por que não se pregava isso antes? Porque não tinha chegado ainda, nem tinha como pregar, porque nós não tínhamos ainda conhecimento, não tínhamos visto ainda o fato. Mas agora, depois do fato, depois de mais de 25 anos já, que o Senhor tem derramado o seu Espírito, derramado o seu Espírito, derramado o seu Espírito, depois de mais de 25 anos de renovação carismática, graças a Deus.
Nós não temos dúvida nenhuma, o Senhor está realizando a sua promessa. O que está aqui em Joel, nós estamos vendo, nós estamos assistindo, nós somos os participantes, digo mais, nós somos os agentes desta profecia. Eu e você estamos realizando essa profecia. Eu estou dizendo, este encontro aqui é uma das maneiras de realizar essa profecia. Por que é que você tem grupos de oração na sua cidade? Por que é que você está à frente de renovação carismática na sua cidade? Porque você é um daqueles que nesta geração está realizando essa profecia. Você realiza esta profecia. E por que é que o Senhor está derramando o seu Espírito? Porque a sua vinda está próxima. E por que Ele derrama o seu Espírito? Para trazer de volta todos os seus filhos. Gente, sem dúvida nenhuma, a renovação carismática é um grande redão. É como essa rede que está aí, separando o nosso estádio. É um redão que o Senhor está querendo que venha para ir arrebanhando e trazendo todos os seus filhos de volta, todos os seus filhos de volta. É para isso que Ele está derramando o seu Espírito Santo. É para isso que Ele está, nesses tempos, derramando em abundância os seus carismas, e é preciso que nós usemos dos carismas para trazer de volta os nossos irmãos, para trazer de volta os nossos irmãos. Eu repito sempre isso, mas eu quero dizer mais uma vez. A grande preocupação nossa é esta: mas e os nossos? E os meus? Porque muitas vezes você percebe que não consegue ser profeta na sua casa. Você talvez já fez de tudo, mas não conseguiu atingir ainda alguém muito próximo de você. Talvez você, mulher, não conseguiu ainda tocar o coração do seu marido. Você vê, infelizmente, que ele não somente não aceita a renovação, mas ele está longe de Deus. Talvez ele nem respeite mais o matrimônio que ele recebeu. Talvez ele viva até na infidelidade. Talvez muitos de nós aqui estamos vendo os nossos pais, pai e mãe, longe de Deus. Talvez muitos de vocês tenham esse peso no coração de ver os próprios filhos desgarrados e se perdendo, e não ver como trazer de volta os próprios filhos. É uma preocupação, eu sei. Claro que nós temos que usar de tudo, sim, temos que usar de tudo para trazê-los de volta, mas é muito importante você saber aquilo que está no Evangelho é o que você precisa fazer. Vamos lá para o Evangelho. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 5 e seguintes. É ou não é uma importunação aquilo que aquele amigo foi fazer? A parábola usada aqui no Evangelho. Já era de noite, tarde da noite, todo mundo dormindo, e aparece uma pessoa batendo na porta, pedindo pão emprestado. Oh, me empresta um pouco de pão aí, chegou visita durante a noite, não tenho nada para pôr na mesa, me empresta um pouco de pão. Você diria, puxa vida, né? Nesta hora da noite, vir bater na porta, pedir pão emprestado. E Jesus usa de propósito esta parábola para dizer: eu quero ser importunado. Eu quero ser importunado, e sejam importunos como esse homem foi importuno, indo bater na porta do amigo para pedir pão em plena madrugada. Sejam importunos assim, porque eu quero ser importunado. Vocês precisam me importunar pedindo o quê? Aí que está, logo em seguida o que vem é isso. Veja, Jesus continuando na importunação: eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, aquele que procura acha, e ao que bater se lhe abrirá. Gente, nem é só assim: pedi, recebereis, buscai, achareis, batei. Não, o Senhor quer que faça as várias coisas ao mesmo tempo. Que você peça,
que você busque, que você bata, que você faça todas as coisas, porque a quem pede, a quem busca, a quem bate, lhe será dado. Você entende? É a insistência mesmo, é que você use de todos os meios, é que você não perca nenhuma chance, nenhuma ocasião, porque Jesus explica: se um filho pedir ao pai um pão, qual o pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, leia comigo o versículo 13, todos. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Claro, nós todos conhecemos muito bem esse trecho, tenho certeza que você até já pregou a respeito desse trecho, porque a todos nós chama a atenção a maneira de falar de Jesus, trazida aqui por São Lucas, porque ele está falando em coisas boas. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, nós logo pensamos, então peçam e vocês vão receber. Só que aqui diz ao contrário: quanto mais o Pai do céu, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Gente, o Senhor quer que nós peçamos, mas peçamos o Espírito Santo. O Senhor quer que nós sejamos importunos pedindo, mas que nós peçamos o Espírito Santo. O Senhor quer que a gente peça, busque e bata, mas pedindo o Espírito Santo. Porque o que o seu pai precisa para voltar para o Senhor é do Espírito Santo. Eu digo mais, é do batismo no Espírito Santo. Você viu no final da palestra de hoje cedo, eu testemunhava, e o Ricardo veio depois, logo dizendo: esse rapaz do qual o padre falou sou eu. Era com a mãe dele, era com os irmãos dele, com as irmãs, com a irmã dele, era com o pai dele. O que você ouviu hoje cedo, eu quero lhe dizer, é para todos nós, para a conversão do seu pai, para a conversão da sua mãe, para a conversão do seu filho, no estado que ele está, para a conversão da sua filha, seja qual for a sua situação. O que o Senhor tem como meio para que isso aconteça é o derramamento do Espírito Santo. E não queira menos não, porque o Senhor está dando o máximo. A provisão necessária para salvar o seu filho, para salvar a sua filha, para salvar o seu pai, para salvar o seu marido, é o derramamento do Espírito Santo. Porque hoje, gente, nós estamos diante de uma obra de resgate. Nós estamos resgatando pessoas. Nós tivemos aí acontecimentos internacionais, de furacões, de terremotos. Por exemplo, aquele terremoto que aconteceu no Japão, em que muitíssimas pessoas ficaram soterradas. Eles precisaram usar de toda a técnica para retirar as pessoas que estavam soterradas debaixo dos escombros. Várias pessoas estavam lá vivas ainda debaixo dos escombros. E que sufoco, e ao mesmo tempo que maravilha, quando aquelas pessoas foram retiradas ainda vivas debaixo dos escombros. Gente, é isso que o Senhor está fazendo nos nossos tempos. Nós estamos justamente neste tempo em que o Senhor está usando do seu Espírito para uma obra de resgate. E numa obra de resgate a gente não pode usar qualquer coisa não. São pessoas, são vidas que precisam ser salvas. Gente, agora são almas, são as almas dos nossos entes queridos. E nós não podemos brincar, porque não existe uma coluna no meio. Ou essas pessoas irão para o céu, ou irão para o inferno. Não dá para a gente brincar em serviço não. Eu sei que não se prega mais muito a esse respeito. Parece que nem mais existe o inferno. Parece que até mesmo nós estamos naquela de uma nova era, em que todo mundo vai ser salvo. Não, gente, não é não.
ou os nossos entes queridos, pessoas concretas. Pensa no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua mulher, pessoas que estão longe de Deus, amigos seus, pessoas que você ama, que estão longe de Deus, afastados de Deus, vivem como se fossem não crentes, teimam em não querer voltar para Deus, teimam em ficar na própria situação, teimam em ficar no vício, teimam em ficar na sujeira, teimam em ficar na malícia, teimam. Não querem saber de Deus, não querem saber de confissão, não querem saber de missa, não querem saber de oração, acham que tudo isso é bobagem. Eu não estou indo para esse mundão, estou indo para as pessoas próximas a você. Para onde irão eles? Ou eles irão para o céu, ou eles irão para o inferno, não tem brincadeira. Ou serão salvos ou se perderão. Então, gente, é uma obra de resgate, onde não estão apenas se salvando vidas, estão se salvando almas. Não é apenas salvar, resgatar para esta vida, porque é claro, se você tivesse um desses seus entes queridos debaixo dos escombros, como aconteceu lá no Japão, é claro que você iria investir tudo, você estaria até desesperado ao lado dos bombeiros e dos outros técnicos que estariam ali tentando retirar o seu ente querido lá debaixo dos escombros. Você estaria ali pedindo, rogando a Deus que fosse bem sucedida a operação para resgatá-los com vida. E veja, é muito mais do que resgatar a vida do seu ente querido, é a salvação dele, e nós não podemos brincar. E o Senhor está dizendo hoje para nós: peçam para eles o Espírito Santo. Peçam para eles, não é pedir o Espírito Santo assim, Senhor dá, não, é o derramamento do Espírito Santo, que eles sejam batizados do Espírito Santo, porque, gente, esta graça extraordinária que eles precisam. Eu quero repetir como diz o Dom Terra, é uma graça extraordinária que Deus está dando, e por ser uma graça extraordinária, nós não podemos desprezar. E se nós, Renovação Carismática, temos esse tesouro, nós devemos usá-lo mesmo que soframos por causa disso. Porque imagine, se você tivesse nas suas mãos o remédio para curar o câncer, você devia ou não devia usar esse remédio, ou levar esse remédio? Você devia ou não devia enfrentar qualquer sofrimento, qualquer dor, para fazer com que esse remédio chegasse às pessoas que são cancerosas? Verdade ou não é? Gente, é muito mais do que salvar as pessoas do câncer. É muito mais. Nós temos esse remédio. Deus colocou nas nossas mãos esse remédio. O remédio está aí. E o Senhor organizou-nos em Renovação Carismática para nós distribuirmos bem este remédio. O Senhor não quer uma renovação carismática, o Senhor não quer organizar uma renovação carismática apenas para ficar tudo bonitinho. Não, é como a gente organizar a distribuição de um remédio como esse que eu disse, capaz de curar as pessoas de câncer. É por isso que hoje, nessa investida nacional, nessa ofensiva nacional, nós estamos numa organização. É por isso que existem as secretarias. Mas toda essa organização, veja, é para a gente poder fazer com que o remédio chegue mais depressa e mais fácil a todas as pessoas, e aqueles que foram resgatados agora sejam curados, porque claro, a pessoa que sai lá debaixo dos escombros sai toda machucada. Não sei, talvez quantas operações ela precisa depois. Não sei depois de quanta terapia psicológica ela precisa, porque ficou horas lá debaixo dos escombros, na angústia, no desespero. Há toda uma obra para se fazer depois da pessoa ser resgatada. Graças a Deus foi resgatada com vida, mas depois de ser resgatada há todo um tratamento. E é por isso que nós estamos recebendo a graça da Renovação Carismática Católica sendo organizada. Mas organizada para quê? Para que o remédio chegue bem e as pessoas resgatadas depois sejam curadas, sanadas, transformadas, se tornem aqueles cristãos fortes, aqueles cristãos destemidos, também eles capacitados para entrar nesse exército do Senhor e irem junto conosco para resgatar outros. Você entendeu o porquê da organização?
Não é organização por organização. Deixa eu ser prático e dizer uma coisa. Numa dessas dioceses do nosso Brasil, e eu, graças a Deus, corro o Brasil inteirinho, o coordenador da diocese, depois que passou lá pelo Congresso de Aparecida, numa das últimas vezes, recebeu toda a indicação de como reorganizar a renovação com as secretarias e tudo. Chegou na própria diocese com a maior boa vontade e parou com tudo e deu um fecha para balanço em tudo. Não se faz mais seminários de vida, não se faz mais experiência de oração, não se faz mais encontro, não se faz mais nada, porque nós temos que passar esse ano reorganizando a renovação. Esse ano é o ano da reorganização, esse ano é o ano de a gente então estabelecer as secretarias e tal, e para com todo o restante. Os grupos de oração que estão aí continuam, mas não se aumenta mais nenhum, não se faz mais nenhum seminário de vida, não se faz mais nenhuma experiência de oração, nem encontros não vamos ter esse ano, porque esse ano é o ano de estabelecer algo. Quando nós vemos isso no Conselho Nacional, ficamos apavorados e saímos atrás. E você sabe quando acontece um caso, infelizmente, porque não é o único, né? Eu sou obrigado a dizer, gente, não é nada disso. Pelo contrário, nós temos que ir fazendo as coisas todas juntas, porque estamos numa época de resgate. Ainda continuam irmãos nossos debaixo dos escombros. Vai fechar para balanço, para organizar, para depois a gente poder organizadamente tirar o pessoal do escombro. Você aceitaria isso enquanto um parente seu está debaixo dos entulhos? Você aceita isso? Claro que não. O Senhor não aceita isso. Nós temos que continuar resgatando as pessoas. Temos que continuar resgatando as pessoas. E é claro, enquanto fazemos isso, as corridas, ao mesmo tempo, em conjunto, vamos organizando as secretarias. A gente põe a casa em ordem, sem parar de trabalhar, sem parar de tirar os entulhos dos escombros para salvar os irmãos. E continuamos levando o batismo no Espírito. Pelo contrário, em vez de fazer menos experiências de oração, claro, enquanto as secretarias se organizam, portanto o trabalho se espalha, nós fazemos mais experiências de oração, ou mais seminários de vida no Espírito, ou mais isso, ou mais aquilo, para salvar os irmãos que estão debaixo dos entulhos, gente. Não é coisinha qualquer, não é passar pó de arroz. Obrigado porque você entendeu. Eu repito, não é pegar e passar pó de arroz no rosto dos nossos irmãos, não. É resgatar irmão e irmã que está debaixo dos entulhos. Eu volto àquilo que eu estava dizendo antes. A nossa grande preocupação são os nossos, e é justo. Temos que pedir por eles, que o Senhor derrame sobre eles o Espírito Santo. E como é que vai acontecer isso? Eu tenho pregado por todos esses lugares. Trabalhe na vinha do Senhor. Trabalhe levando a salvação aos seus irmãos. Trabalhe no resgate dos seus irmãos. E tenha certeza que o Senhor também vai trazer alguém que vai salvar os seus. Eu tenho pregado isso. E eu comecei a pregar cada vez mais com convicção, quando eu comecei a ver o que o Senhor fazia na minha família. Eu não vou repetir o que já preguei outras vezes, como o Senhor foi pegando o meu irmão e cada uma das minhas irmãs, meus cunhados, até mesmo através de doenças acontecidas na família. O Senhor foi pegando um por um, e graças a Deus, hoje todos eles estão na renovação, e não apenas estão firmes no caminho do Senhor, firmes. Eu não podia ficar cuidando dos meus irmãos, não podia. Mas o Senhor honrou a sua palavra. Enquanto eu me dedicava, enquanto eu me gastava pelos outros, o Senhor foi buscar os meus. Mas agora estou vendo
que Ele não está pegando somente os meus irmãos, não, Ele está pegando os demais da minha família. Eu já testemunhei isso, que um dos meus primos teve uma conversão maravilhosa, porque havia nascido uma filha dele com problema psicológico, problema físico e psicológico. Como é que a gente diz isso? A pessoa era um excepcional. Nasceu a filha dele excepcional. Aquilo foi uma dor muito grande dentro dele. Ele estava despreparado psicologicamente, espiritualmente, estava muito longe, muito afastado. E aquilo foi gerando dentro dele uma angústia. E dentro dessa angústia, começou a gerar-se dentro dele uma vontade de suicídio. Até que uma ocasião, ele mesmo que conta, ele pegou o carro, e naquela angústia que ele estava, ele foi para o alto do morro, porque lá na cidade dele, tem uma região muito montanhosa, estradinha bem estreita e precipícios de lado. Ele foi lá para cima, na situação que ele estava, e ele disse, houve um momento que como se eu tivesse ouvido uma voz audível no meu ouvido dizendo, agora pega o carro e faz ele cair lá para baixo. Ninguém vai ficar sabendo, todo mundo vai pensar que é um desastre. Joga o carro lá para baixo. Foi o momento do susto. Ele não conseguiu nem se mover do carro durante um bom tempo, chorou como uma criança. Ele tremia que nem vara verde, parou o carro onde ele estava. Ele começou a entender tudo aquilo que ele estava vivendo. Depois de uma boa meia hora, é que ele conseguiu se controlar sozinho no carro, voltar para casa. Graças a Deus, naqueles dias estavam convocando a ele e a senhora dele para o encontro de casais, que lá na cidade dele, graças a Deus, se faz na base da Renovação Carismática Católica. É um encontro de casais, mas é o pessoal da Renovação que promove. Então tudo aquilo sem exatamente coisas da renovação, todo estilo é justamente da renovação, com muita oração, com muita busca de Deus, e eles levam a pessoa ao batismo no Espírito, e graças a Deus ele foi, e não somente, mas recebeu aquilo que ele precisava. Eu nem sabia disso, eu estava longe, muito longe. O Senhor honrou a sua palavra. Ele precisava ser batizado no Espírito Santo. E naquele encontro de casais ele foi. Tanto assim que ele saiu dali a 1000, né? Graças a Deus. E aí foi contagiando a família inteira. A família inteira. Os irmãos deles, meus primos, cunhados, a família inteira. Eu tive a alegria de ir lá à cidade dele, onde depois de um certo tempo, depois de alguns anos, ele era o coordenador da renovação lá. E eu pude ver o Senhor honrando a sua palavra. Porque muitas vezes nós não temos como atingir os nossos, mas se nós dedicamos a nossa vida no resgate dos outros, em levar o batismo no Espírito Santo para os outros, o Senhor vai providenciar alguém que leve essa graça aos nossos. Alguém vai levar aos nossos essa graça. E agora, ultimamente, gente, o Senhor pega um outro ramo da minha família. Aparece um rapaz, parente meu de longe, que entra na renovação, que lá recebe também uma grande conversão. Ele estava vivendo nas drogas e com 1000 problemas, ele foi fundo, ele tornou-se até mesmo traficante, levou o processo, tudo mais, e graças a Deus, teve a transformação dele. Depois
se aproximou de cheio da renovação. E neste ano, no Dia dos Pais, eu fui fazer um grande encontro como esse, lá no Pacaembu, em São Paulo. Era um congresso, mais uma vez só para a liderança. E esse rapaz, como era líder entre os jovens, foi. Mas quando acabou o primeiro dia, como hoje, ele telefonou lá para parente dele, dizendo: olha, é o nosso primo que está fazendo encontro, é a patrona que está fazendo encontro lá, você não quer ir amanhã não? Sabe, jovem, achava que tudo era muito fácil. E graças a Deus, esta minha prima, agora prima mesmo, filha de um dos irmãos do meu pai, aceitou. Se eu vou sim, passa por aqui amanhã, me pega. E ela foi, eu nem sabia, nem vi. Não sei como é que ele fez, mas que ele entrou com ela, entrou. Não sei como é que ele fez com ficha, com crachá, mas que ela entrou e participou. Eu nem preciso contar, né? Foi o banho. Foi o banho que ela precisava. Tanto assim que meu irmão estava lá, ela se encontrou com ele. E ela disse mesmo: olha, eu estava muito afastada, muito longe. Eu nem sabia que existia isso. Nem sabia que existia isso. E disse ela: eu vou dar um jeito na minha vida. E não somente deu jeito, mas 15 dias depois, já estava ela já num dos nossos acampamentos de oração, lá na Canção Nova. E foi para lá, para acampar, para estar conosco os 3 dias. E eu estou vendo agora o que o Senhor está realizando. É um outro ramo. Ela, com muita liderança que tem, muito simples, mas muito líder no meio da nossa família, já está pegando todo um outro ramo da nossa família. Graças a Deus, são outros primos meus que estão sendo atingidos agora através dela. Eu nunca podia supor isso, que Deus pode atingir um rapaz envolvido com drogas, e esse rapaz justamente era ligado a ela, portanto ligado a nós, e vai chamá-la para um encontro assim, porque era o primo que estava pregando. E o Senhor foi exato. O Senhor deu a ela o que ela precisava: o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Gente, não é outra coisa, tenha certeza. Se você leva esta graça a outros, se você não fica sonegando a grande graça que o Senhor deu a nós, de levar o derramamento do Espírito Santo, de levar o batismo no Espírito Santo aos seus irmãos que estão debaixo dos escombros, tenha certeza, mesmo que você não consiga atingir a pessoa próxima a você, mesmo que você não consiga atingir a pessoa que dorme com você todas as noites na mesma cama, seu marido, sua mulher, mesmo que você não consiga atingir o seu filho, a sua filha, Deus vai colocar alguém neste caminho para atingir a ele, para atingir a ela. Alguém vai ser o canal de Deus para que esse derramamento do Espírito aconteça e ele possa ser salvo. E tudo isso por quê? Por aquilo que disse a primeira leitura: o dia do Senhor está próximo. Eu não estou aqui pregando coisas terríficas, estou pregando aqui coisas terríficas. Não, estou pregando aquilo que o Senhor manda pregar, porque veja como é que está a primeira leitura: revesti-vos de sacos, sacerdotes, e batei no peito. Joel 1:13. Lamentai-vos, ministros do altar, vindo e passai a noite vestidos de sacos, servos de meu Deus. Publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni os anciãos e toda a população no templo do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai que dia! O dia do Senhor com efeito está próximo. E vai dizer lá embaixo, capítulo 2, versículo 1: tocai a trombeta em Sião, dai alarme no monte santo, no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens.
Mas nós sabemos, porque é o próprio profeta Joel que vai dizer na frente: mas antes disto acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, e a nossa geração está vivendo isso. Portanto, gente, o nosso apelo é o apelo do Senhor, um apelo veemente à conversão, e não somente fazer o apelo à conversão, mas dar às pessoas o meio para elas se converterem. O Senhor nos deu essa grande graça de levarmos o derramamento do Espírito Santo para salvar cada um dos nossos. É interessante que aqui em Joel 3 diz: naqueles dias derramarei o meu Espírito também sobre os escravos e as escravas, farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e turbilhões de fumaça. O céu se converterá, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Por que grandioso e temível? Grandioso porque o Senhor não vem para destruir, o Senhor vem para estabelecer o seu reino entre nós. Gente, a grande promessa do Senhor é que a primeira coisa que Ele vai fazer, isso está em Apocalipse 20, é que Ele vai mandar acorrentar Satanás, vai devolvê-lo ao abismo, está lá em Apocalipse 20, vai devolvê-lo ao abismo, vai fechar o abismo, vai lacrar o abismo, para que não sejamos mais atormentados por ele. Nós teremos um mundo livre da presença de Satanás, livre da tentação. E logo em seguida, no capítulo 21, o Senhor anuncia: nós teremos céus novos e uma terra nova. Nós haveremos de ver a realização do Senhor, daquilo que está ainda lá no Salmo, portanto, Antigo Testamento. O Salmo 95, o Salmo 97 fala a respeito disso. É palavra de Deus, e é palavra de Deus muito atual para nós nos dias de hoje. O Salmo 25 vem vindo e dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, e vai dizer lá no versículo 11: alegrem-se os céus e exulte a terra, retumbe o oceano e o que ele contém, regozijem-se os campos e tudo que existe neles, jubilem todas as árvores da floresta, com a presença do Senhor que vem, pois Ele vem para governar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e os povos segundo a sua verdade. Sim, gente, Ele haverá de julgar o mundo com justiça, e por isso é o temível dia do Senhor. Mas Ele virá para governar a terra, Ele governará os povos segundo a sua justiça, Ele governará as nações segundo a sua verdade, e por isso será um dia glorioso, o grandioso e temível dia do Senhor. O Salmo 97 diz a mesma coisa: que até os rios aplaudam, que as montanhas exultem em brados de alegria diante do Senhor que chega, porque Ele vem para governar a terra, Ele vem para governar esta terra, este mundo, esta humanidade. Ele governará a terra com justiça e os povos com equidade. Aquilo que nós pedimos no Pai Nosso vai acontecer: venha a nós o vosso reino, e assim será feita a vossa vontade, e o seu nome vai ser santificado, ó Pai. E justamente antes que isso aconteça, o Senhor está querendo salvar um por um dos seus. Pega comigo rapidinho, profeta Isaías, capítulo 43, versículo 6. Isaías 43, 6. É o Senhor dizendo a respeito de cada um dos nossos entes queridos, a respeito de cada um dos seus filhos. É o Senhor dizendo a Satanás, é o Senhor dizendo ao pecado, é o Senhor dizendo ao mundo: devolve-os. Direi ao setentrião, que é o norte, e ao meio-dia, que é o sul: não os retenhas. Traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra, todos aqueles que trazem meu nome e que criei para a minha glória. Gente, hoje nós estamos vivendo esta palavra.
É o Senhor derramando o seu Espírito para realizar isso. Ele está gritando como rei: Senhor, devolve-os, são meus filhos, são minhas filhas, devolve-os um por um, não os retenhas, não os retenhas. É uma ordem do Senhor: traze meus filhos das longínquas paragens e minhas filhas dos confins da terra. Todos aqueles que trazem o meu nome, sem nenhuma exceção, eu não quero perder ninguém. Traze meus filhos, todos os meus filhos, traze todos aqueles que trazem o meu nome e que eu criei para a minha glória. Eu criei para a minha glória, e glória do Senhor quer dizer glória do Senhor. A primeira vez ele veio pobre, simples, humilde para salvar, e ele foi até a morte. Ele foi até a cruz para salvar. E agora, gente, depois de todo este tempo em que ele derramou o seu Espírito, ele voltará com glória. Ele voltará na sua glória. Todos o verão como Rei, como Senhor. E nós somos convidados, e os seus são convidados para participar da glória do Senhor. E ele está recolhendo cada um deles e dando uma ordem: não os retenhas, devolve-os, todos aqueles que criei para a minha glória. Já é uma grande alegria você saber que o Senhor um dia deu essa ordem e você foi devolvido para o Senhor, e você vai poder participar da glória do Senhor. E agora cabe a nós sermos os seus operários e cumprirmos as suas ordens, levarmos a grande graça do derramamento do Espírito, para que cada um dos outros, que são muito nossos, porque são pai, são mãe, são filhos, são filha, são marido, são mulher nossos, e que o Senhor quer salvar a todos, porque Ele hoje proclama: eu os criei para a minha glória, eu derramei o meu sangue para que eles participem da minha glória. Nós só podemos dar ao Senhor esta glória, nós só podemos dar ao Senhor esta glória, só podemos. Ele quer um por um dos seus, salvos para Ele, antes que Ele venha para estabelecer no nosso meio o seu reino. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque estamos compreendendo, Senhor. Pode aplaudir para valer então. E vai ficando em pé. E vai ficando em pé e aplaudindo mais ainda. Sim, porque essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque é assim. Obrigado, Senhor, porque essa é a sua ordem. Obrigado porque a nossa geração está vivendo essa realidade, essa linda realidade. Muito obrigado, Senhor, porque estamos realizando a profecia de Joel. Muito obrigado, Senhor, porque estamos em tempos de penitência, em tempos de conversão, porque estamos em tempos de derramamento do Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque entendemos a sua mensagem. Eis aqui os teus servos, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.